Continuando aqui, pessoal, nas nossas aulas de biofísica, agora a gente vai falar de fluidos e soluções. Então, deu para perceber que nossas células estão todas envolvidas com um solvente universal, que é a água, e agora a gente vai ver como que esses fluidos e essas soluções se comportam em relação às células. Então a gente vai falar de soluções, classificação dessas soluções, fluidos, difusão e osmose, tipos de transporte entre membranas que nós vimos, tá? A difusão e a osmose, como eu tinha comentado no início da aula anterior, são fenômenos biofísicos que estão associados a problemas clínicos nos nossos pacientes, edemas, por exemplo, tá? E, ao final, a gente fala dessa aplicabilidade biológica dos fluidos. Então, o objetivo dessa aula é identificar o conceito de fluido e soluções, elencar a relação entre fluidos e soluções com difusão e osmose e reconhecer a aplicabilidade biológica de fluidos e soluções. Solução é qualquer mistura homogênea e seus componentes são chamados de solvente e soluto, palavras que precisam entrar no nosso vocabulário. Já citei essas mesmas palavras na aula anterior, né? Então, soluto é o que está sendo dissolvido. Em geral, ele está em menor quantidade do que o solvente da solução. E o solvente é a substância que dissolve o soluto, normalmente aí em maior concentração na solução. Qual que é o solvente universal? É a água, né? Então, por isso que nós precisamos de água para sobreviver. Falando em solução, né? Soluções que são substâncias, né, que são heterogêneas, são chamadas de suspensões. Para entender melhor, vejamos o exemplo abaixo. Então, qual que é o exemplo que eu trouxe para vocês aí? Ó? O plasma. O plasma é considerado uma solução, enquanto o sangue é uma suspensão. Porque no sangue nós temos o plasma mais as células sanguíneas. Então, envolvido no plasma, que contém diversas substâncias que estão dissolvidas ali, diversos solutos, nós temos células. Quando as células se misturam no plasma, elas ficam suspensas. E aí a gente chama isso de suspensão. Então, se eu pegar o sangue, colocar um anticoagulante no sangue e centrifugar o sangue, ocorre a separação do plasma das células que estão em suspensão nesse sangue. E aí nós temos a solução plasma. A solução plasma vai conter anticorpos, proteínas plasmáticas, albumina, etc., glicose e uma série de outros componentes que estarão dissolvidos no sangue. Após a centrifugação, então, com o anticoagulante, eu vou separar essa suspensão e, na parte inferior do tubo, eu terei as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Glóbulos brancos que agora a gente vai chamar de leucócitos, como vocês podem ver nessa figura aqui à esquerda. Se eu não uso o anticoagulante, então não vai ter eventos de coagulação nesse momento. E eu procedo com a centrifugação e no meu tubo vai ter um gel separador, ocorre a separação entre soro e o coágulo. Esse coágulo também terá as células do sangue. Mas aí eu já não tenho o plasma, que é a solução. Eu tenho o soro, ok? Então a separação do soro do plasma, do soro do sangue e
do coágulo, também é interessante no caso de alguns exames que são feitos. A maioria dos exames é feita com a utilização do soro, sendo o plasma utilizado nas transfusões, na hemoterapia. Justamente porque não usa anticoagulante. Então, diversos elementos estarão presentes no plasma, as plaquetas estarão no plasma. Tá? E aí eu posso usar esse plasma, por exemplo, na transfusão de uma pessoa que está com dengue, ok? Que perdeu muitas plaquetas. No momento que eu coloco o anticoagulante, então ocorre essa separação. Não ficou bom. Não ficou bom, vamos voltar.